Três teorias que os críticos da Bíblia têm. Primeiro, não existe Deus. Segundo, se existe Deus, ele não se importa com o sofrimento humano. Terceiro, se ele se importa com o sofrimento humano, ele não tem poder para livrar o homem do seu livre-arbítrio e das garras do mal. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 53, verso 1, disse o necio em seu coração, não há Deus, tem se corrompido. Permita ao pastor, antes do estudo da lição propriamente dito, falar um pouquinho aos professores. Você fala assim, pastor, o senhor lembra de vez em quando que nós, professores, devemos explicar os pontos principais da lição, pelo menos, se não der para entrar em todos os detalhes. E se não der para explicar os pontos principais de cada dia da semana, que pelo menos nós tratemos daquilo que é o tema central da lição. Mas eu só tenho 30, 40 minutos. Pois é, mas eu ainda vou falar mais uma coisa para você. Talvez até eu tenha dito já em alguns dos vídeos anteriores. O professor também deve estimular os alunos, incentivar os alunos a participarem da recapitulação da lição. Então você vai dizer, pastor, como que eu posso em 30 minutos tratar dos temas da lição e também provocar a participação dos alunos? Se eu explico bem a lição, eu não tenho tempo para que os alunos participem. Se os alunos participam, eu não tenho tempo de esclarecer toda a lição. Pois é um desafio para o professor, mas você deve procurar mesclar essas duas coisas. Porque se você não tem a participação dos alunos, o feedback deles, você também não tem a noção de que aquilo que foi explicado, se foi devidamente entendido. Ou se aquilo que eles estudaram, se eles entenderam bem ao longo da semana. Então você tem que procurar esclarecer a lição, estudar a lição, recapitular a lição, mas tem que também provocar a participação dos alunos. Se a participação deles tomar um pouco mais de tempo, esse talvez não seja o maior problema, porque daí você, como professor, vai guiando a intervenção dos alunos, sempre dirigindo para o tema central. E vou dizer mais uma coisa para você, quando a gente domina o assunto que a gente está tratando, a gente precisa de menos palavras para transmitir mais conteúdo. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o tema desta semana, Ruth e Esther, cujo verso para memorizar é: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esther 5, verso 2. Eu sei, meu querido, que o assunto da rainha Esther e da Ruth é um tema conhecido. Então eu diria para você assim, se você me perguntasse, pastor, na história de Ruth, qual o ponto principal que o senhor traria com relação ao tema da lição? Principalmente eu trataria da questão que envolve Boaz como resgatador, o parente de Elimeleque que tem autoridade para resgatar, pagar a dívida ou recomprar as terras que pertenciam a Elimeleque, o marido de Noemi, aquela que era a sogra de Ruth, cujos filhos e o marido faleceram na terra de Moabe. E faria esta relação indiscutivelmente entre Boaz como resgatador e Jesus como aquele que nos redimiu, que está em Efésios capítulo 1, verso 7. Quando fala de Boaz como resgatador, ou aquele que tem que resgatar, sabe? Na Bíblia, quando fala de resgate, envolve três aspectos. Envolve resgatar, por exemplo, as terras, né? Durante o período que faltava para o ano do jubileu, Levítico 25, verso 25. Envolve também aquela questão do levirato, né? Deuteronômio 25, versos 5 a 10, quando a mulher se tornava viúva, então caberia ao cunhado, né? Que pudesse coabitar com ela, casar-se com ela para dar descendência ao marido que havia falecido. De modo que o primogênito, aquele que primeiro nascesse, iria então manter o nome do falecido e, consequentemente, as propriedades e assim por diante.
Quando se fala de resgatador no Antigo Testamento, também se trata daquele que é vendido como escravo e que um familiar, um parente também pode resgatar pagando o preço e libertá-lo da escravidão. Isso está em Levítico 25, versos 47 a 49. Então, no Antigo Testamento, o resgatador, o Goel, era aquele responsável por livrar o seu familiar de algum tipo de dívida ou prejuízo. E quando você vai ao Novo Testamento, a palavra, então, apolutroses para redentor, tem esse aspecto também de Jesus pagando o resgate, morrendo por nós, para nos libertar dos nossos pecados. E você tem um dos textos que falam da redenção, Efésios capítulo 1, verso 7. Mas se nós fôssemos tratar também da história da rainha Esther, que é o tema da lição, você perguntaria, pastor, qual o ponto que o senhor mais enfatizaria na lição desta semana no que tem que ver com a rainha Esther? Bom, certamente, até com o enfoque que a lição dá, o fato de Deus proteger o seu povo. Lembram, o decreto feito por Assuero, instigado por Amã, era para que todo o povo judeu em todo o reinado da Pérsia viesse a ser destruído, a ser morto, e lança-se sorte para marcar o dia em que o povo de Deus seria exterminado do Império Persa, e talvez, olhando por esse aspecto, talvez um pouco mais avante, de uma maneira um pouco mais ampla, exterminar o povo de Deus da face da terra, o povo judeu, do qual descenderia Jesus, o Messias. Então, e a relação que você faz, então, que nós fazemos de Boaz como resgatador é com Jesus como aquele que pagou o resgate por nós. A relação que tem da rainha Esther e como Deus usou aquela mulher para proteger o seu povo tem que ver com o fato de que a perseguição final, o sofrimento final que virá ao povo de Deus, Deus também vai proteger o seu povo enviando os seus anjos como guerreiros para estarem à frente deles. Vamos pensar então um pouquinho nos aspectos que envolvem a lição. Fome na casa do pão, é a lição de domingo. Bom, então, casa do pão é o significado da palavra Belém. Belém, a cidade natal de Jesus, a cidade natal do rei Davi, né? Então, o que aconteceu no tempo dos juízes, né? Então, Elimeleque com a sua esposa Noemi, diante da fome que aconteceu lá na região de Israel, ele se dirige a Moabe para a sua sobrevivência. O que acontece então? Ele morre, os seus filhos casam-se com mulheres moabitas, né? Ruth e Orfa, mas esses homens também vão morrer. E Ruth, né? E Noemi, aquela conhecida como uma mulher agradável, pelo próprio nome, né? Noemi, agradável, ela volta então sem o seu marido, sem os seus filhos, e quando as pessoas vão chamá-la de Noemi em sua terra, que a reconhecem, ela diz, olha, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Né? A mão de Deus esteve sobre mim, pesou sobre mim, e eu volto nessa situação agora, sem meu marido, sem meus filhos, e Noemi volta com uma das suas noras, volta com Ruth. E aí você tem uma atitude bonita de Ruth, não é? Porque quando Noemi está voltando para sua terra, ela fala para suas noras que elas devem ficar, né, com seus familiares, e Ruth tem uma atitude muito sensata, ela se apegou afetivamente muito com Noemi, ela falou, não, eu não vou voltar para a minha parentela, e o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, né? Então ela já tinha a compreensão do Deus verdadeiro, e ela queria ficar com a sua sogra para continuar temendo e servindo ao Deus de Noemi. E essa história realmente vai mostrar o poder de Deus para socorrer aquelas duas mulheres, Noemi, que volta numa situação de extrema penúria, né? E Ruth, que a acompanha. Sabe, alguns detalhes da história dessas mulheres que me chamam a atenção, sabe? Quando você pensa em Boaz, por exemplo, que é a pessoa com quem Ruth vai se casar, Boaz é bisavô de Davi, né? Se torna bisavô de Davi. Depois tem Obed, que é o avô de Davi, Jessé, que é o pai, e então o rei Davi. Moabe, se Mateus 1, verso 5 está falando de Raabe, aquela mulher
lá que se casou talvez com um dos heróis da derrubada lá de Jericó. Então, Raabe seria a tataravó do rei Davi, a mãe de Boaz. Veja que experiência, que narrativa bíblica, não é? Nesse contexto todo, em meio à pobreza, à dificuldade, então Noemi pede para sua nora que vá respigar nas lavouras que tem ali, para elas terem algo para comer, né? E ela não imagina que Ruth, quando vai respigar, por sorte ela cai na terra de Boaz. E vocês conhecem a história, Boaz, ele vai ser gentil com aquela mulher, talvez pelo fato dela ter sido uma pessoa de caráter, uma pessoa de reputação ilibada, né? E que agiu com discrição, com correção, com amor, no contexto da sua família, mas talvez Boaz também tenha sentido alguma atração, provavelmente, por Ruth, e ele vai tomando algumas atitudes ali para beneficiar Ruth quando ela está respigando em suas terras, né? E depois, então, é sabido que ele é parente de Elimeleque, e aí, então, ele podia se dispor a resgatar as terras de Elimeleque. Mas havia um parente mais chegado, essa proposta é feita ao outro parente, ele não aceita porque ele não quer ter prejuízo na sua herança. Provavelmente Boaz era viúvo, já tinha seus filhos grandes, e pelo sentimento que ele tinha por Ruth, ele não se importava de, tendo um filho com ela, ser este filho o primogênito daquele que havia padecido, que havia falecido, o marido de Ruth. Então ele não se importava de parte da herança ser distribuída com o primogênito de Ruth. Já o outro resgatador, que era mais próximo, disse: olha, eu não posso me casar com ela, eu poderia até resgatar as propriedades de Elimeleque, mas não posso me casar com Ruth para lhe dar um descendente, isso comprometeria a minha herança, então eu quero me afastar dessa possibilidade. Então, Boaz, ele não somente resgata as terras de Elimeleque, mas também se casa com Ruth, não é? Esse é um ponto a se destacar. O pagamento do resgate, de certa maneira, ele estava cumprindo com a lei do levirato. Então, ele era o Goel, o resgatador. E com esta realidade, então, mudou todo o contexto que vivia Noemi e Ruth. O autor da lição vai fazer aí uma relação desse parente mais próximo com a atitude de Satanás, dizendo que ele é quem tem a propriedade da terra, não é? E nesse aspecto eu não queria entrar tanto. Ele vai, quando Moisés morre e é sepultado, e Satanás luta para que não haja a ressurreição de Moisés. Nós já estudamos isto na lição passada, em relação a Jó. Ele fala: olha, eu passeio sobre a terra, quer dizer, eu tenho domínio sobre a terra. Quando Satanás encontra-se com Jesus lá no Monte da Tentação e no deserto, né? Então Satanás vai propor para ele que se curve, para que então ele possa dar os reinos deste mundo que lhe foi conferido. O autor faz uma relação entre Satanás, essa sua pseudo-autoridade sobre a terra, esse falso domínio que ele presume ter sobre a terra, né? Com a atitude do resgatador aí que não quis assumir. Eu não faria tanto essa relação, eu focaria muito mais no que tem que ver com Jesus, aquele que deu a sua vida para pagar o preço do nosso pecado, a própria morte na cruz do Calvário, né? Aí vamos pensar um pouquinho então na história de Esther. Essa é uma história muito bonita, e como Deus usou aquela menina, se assim posso dizer, né, aquela rainha, cujo nome em hebraico é Hadassah, né, que quer dizer murta, né? E o nome Esther é um nome persa que quer dizer estrela. Então, como Deus usou aquela menina, que acabou se tornando uma rainha, para proteger o seu povo. Mas aí eu quero chamar a sua atenção: por trás dessas histórias aqui que a gente lê, há sempre uma luta entre o bem e o mal. E na história da rainha Esther, você vê de uma maneira muito clara esse desejo de Satanás de destruir o povo de Deus, né?
vamos pensar em alguns detalhes aqui. Amã, o Agagita, né? Então ele era descendente dos amalequitas. E nós nos lembramos de Agag, quando Deus falou por meio do profeta Samuel para que Saul destruísse os amalequitas. Aliás, havia uma menção desde o Êxodo de que Deus disse de que ele iria riscar os amalequitas da face da terra. Por quê? Porque os amalequitas, descendentes de Esaú, eles se levantaram contra o povo de Deus por ocasião do Êxodo, um dos primeiros inimigos do povo de Deus. E Deus então defendeu o seu povo no Êxodo e encaminhou essa realidade que um dia os amalequitas seriam riscados da face da terra. Muito bem, então vamos pensar aqui alguns aspectos. Você sabe que Saul era da tribo de Benjamim e ele teve a oportunidade de exterminar os amalequitas da face da terra, mas ele não extermina, você conhece a história, ele traz Agag e ele traz alguns animais, e isso aí dá a oportunidade de que os amalequitas possam continuar, né? Então, vários anos depois, você tem a realidade de que encontra-se alguém da tribo de Benjamim, um descendente da tribo de Benjamim, com um descendente dos amalequitas, dos agagitas. Quem são eles? Mardoqueu é da tribo de Benjamim. E Amã é descendente dos amalequitas, ele é chamado de o agagita. Nesse contexto, Mardoqueu tinha uma postura. A postura dele era de não se curvar a ninguém, senão ao próprio Deus. Amã esperava, com o decreto do rei, muito mais, sendo exaltado, que Mardoqueu se curvasse diante dele, e Mardoqueu não tem essa atitude. Amã alimenta o ódio contra aquele judeu. Você tem a realidade de Assuero, quando Vasti não cumpre com aquilo que ele propõe, uma certa demonstração da sua beleza, talvez voluptuosa, diante dos seus convidados, né? E ele então a despede, depois ele é influenciado por conselheiros a de que Vasti nunca mais voltasse à sua presença, para mostrar naquela realidade ali que os homens tinham autoridade sobre a esposa, e isso é citado no livro de Esther. Esse conselho é dado para que as mulheres fiquem respeitando o marido, se a rainha não fosse conclamada a respeitar, né? Então esse desrespeito poderia contaminar as demais mulheres. É uma realidade naquele contexto ali do reino persa, não é? Então é feito como que um concurso, mulheres são convidadas, moças são convidadas para serem avaliadas e substituírem a rainha Vasti, que havia sido deposta de sua função, né? E Esther, então, acaba se tornando rainha lá da Pérsia. E todo esse contexto, Amã, então, induz o rei a tomar um decreto contra o povo judeu. Então, Amã não odiava apenas Mardoqueu, mas ele queria estender o seu ódio contra todo o povo judeu. Tem que se dizer que nesse contexto aqui, que Amã está representando o diabo e a sua luta para exterminar o povo de Deus da face da terra. Por outro lado, Mardoqueu, não se submetendo ao curvar-se diante de Amã, está demonstrando também a fidelidade do povo de Deus. É bem verdade que, vejam, uns 55 anos antes deste evento, Ciro vai decretar a volta do povo judeu para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Mas 50.000 judeus apenas voltam para a região de Jerusalém. É uma cidade destruída, tudo em ruínas, né? Alguns historiadores estimam que entre 100 e 200 mil judeus vivessem em Babilônia. Você sabe que depois a Medo-Pérsia dominou Babilônia, então Ciro, como rei persa, é quem vai decretar a liberdade, a volta do povo judeu para Israel. Mas a maioria provavelmente não quis voltar. E nesse contexto, então, surge aquela aflição no tempo de Assuero, no tempo de Amã. Então, o decreto é feito,
a rainha Esther é avisada de que há um decreto contra o povo de Deus e ela fica insegura em o que fazer, e Mardoqueu vai dizer para ela, manda um recado para ela, fala assim, olha, rainha Esther, você sabe que esse decreto é contra o povo de Deus, contra o povo judeu, e se você não fizer nada a favor do povo judeu, porque você teme ir à presença do rei e de alguma forma você perder a sua vida, se ele não te receber, porque havia um costume que se alguém fosse à presença do rei sem ter sido chamado, ele deveria estender o cetro de ouro para a pessoa, dando nesse caso a liberdade para que a pessoa ficasse em sua presença e houvesse ali uma audiência. Mardoqueu fala, olha Esther, se você não tiver coragem, não tiver fé e enfrentar essa realidade a favor do povo de Deus, saiba de uma coisa, Esther, de outro lugar, de outra maneira, Deus vai prover livramento para o seu povo. E você vai sofrer as consequências dessa escolha errada. Então, Esther pede que todos jejuem e ela vai à presença do rei. Você conhece bem a história, não é? Amã, que tinha sido promovido, tinha sido exaltado, o rei tem uma noite de insônia, e ele relembra o fato de que Mardoqueu havia livrado o rei de uma conspiração, e ele pensa então em exaltar aquela pessoa, e ele fala justamente para Amã que aquilo que Amã havia sugerido para exaltar a pessoa, né, que o rei quisesse de alguma forma elogiar, lisonjear, e o rei mandou que fizesse com Mardoqueu. E Amã já havia preparado uma forca, quando a Bíblia fala em forca, mas o costume persa era de empalamento. Se você for estudar o que é empalar aí, você vê que é algo assim terrível, esse método de executar as pessoas, mais terrível até do que a crucifixão, mas fala-se de uma forca que provavelmente tinha cerca de 22 metros e meio de altura. Então, aquela forca havia sido preparada para Mardoqueu, né? Todo esse contexto de ódio contra os judeus. E ao final, a rainha Esther vai falar em favor do seu povo, e Amã, então, o seu rosto é coberto, sinal de que ele estava sentenciado à morte, e eu sempre digo, a forca que Amã fez para Mardoqueu, foi nela mesma que ele morreu, né? O rei não pode voltar atrás, porque a lei dos medos e persas, um decreto real não podia retroceder, então é decretado também que o povo judeu tivesse a oportunidade de se defender naquele dia do Pur, né, naquele dia da sorte, e que o povo judeu seria exterminado. E Deus age em favor do seu povo e o protege, e o povo vence, e aí então você tem o nascedouro da festa do Purim, a festividade de comemoração dos cuidados divinos com o seu povo no tempo da rainha Esther. Isso nos faz pensar também que a igreja, né, durante 1260 dias, conforme relata Apocalipse, né, ou durante 1260 anos, já que cada dia representa um ano, como Deus também protegeu a igreja. Na verdade, em todas as situações, desde quando Jesus socorreu aqueles discípulos que estavam no barquinho a naufragar, ali estava a igreja cristã incipiente. Jesus protegeu a sua igreja ali. Jesus protegeu a sua igreja quando foi perseguida pelos judeus, foi protegida quando foi perseguida pelos romanos, e vai proteger a sua igreja até o final. Porque Deus tem um propósito com o seu povo. Com o povo judeu, além de evangelizar o mundo, era daquele povo que nasceria o Salvador, e de fato ele nasceu, conforme diz São João capítulo 4, que a salvação vem dos judeus. E quando você olha para o povo de Deus, depois de 1260 anos, né, de 538 a 1798, esse povo passa por essa provação, vai ter uma perseguição final, que a Bíblia menciona em Apocalipse capítulo 13, mas Deus continua protegendo o seu povo, porque em Apocalipse capítulo 14 é mencionado que João vê um anjo voar pelo meio do céu com o evangelho eterno para ser pregado, para temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então Deus preserva o seu povo, porque o seu povo tem a missão dele para cumprir.
E assim eu gostaria de encerrar a lição com você desta semana, pensando que, assim como Deus protegeu o seu povo no tempo de Esther, assim como Deus cuidou de Ruth, cuidou daquela que seria, né, da ascendência do Salvador Jesus, Deus também cuida da sua vida e cuida da minha vida. E mais do que cuidar, Deus tem um propósito para você e para mim, para que nós anunciemos a volta de Jesus. Já que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Da experiência da proteção de Deus com Ruth, com Esther e com todo o seu povo, na perspectiva de que estes cuidados divinos tipificam o futuro e que Deus também vai cuidar do seu povo, você e eu podemos ficar descansados em meio às tribulações, às lutas, já que todo aquele que quer servir a Deus piamente padecerá a perseguição. Eu e você podemos ficar descansados, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso eu lhe digo, busque o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado por relembrarmos o teu poder libertador no que tem que ver com Ruth, no que teve que ver com o seu povo no tempo da rainha Esther, que nós também possamos perceber a cada dia que o Senhor está nos protegendo e nos livrando do mal. Por favor, Senhor Deus, nos coloque realmente completamente em tua missão para que possamos cumprir a nossa parte e em breve vermos Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltando nas nuvens dos céus, e com ele então podemos passar a eternidade. Obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos e termos a tua proteção em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.